Olá, uma excelente noite a você. Seja bem-vindo ao programa Primeiro Plano dessa semana, momento que você fica por dentro dos destaques aqui da TV das Bênçãos do Pai. A imagem do Divino Pai Eterno é uma representação religiosa muito reverenciada pelos devotos no Brasil, especialmente na cidade de Trindade, em Goiás. Essa imagem é conhecida por sua composição específica, que carrega diversos significados simbólicos para os fiéis. O Alain preparou uma reportagem que explica para a gente em detalhes. Vamos conferir. Você conhece o significado da imagem do Divino Pai Eterno? Hoje a gente vai falar sobre iconografia, o significado de cada detalhe nesta imagem. A gente lembra que é a imagem da Santíssima Trindade coroando Nossa Senhora, uma referência aos mistérios gloriosos. E a gente recorda justamente que essa imagem vem daquele medalhão encontrado pelos trabalhadores em meio à terra. E com a devoção aumentando, foi necessário fazer uma imagem que representasse toda aquela devoção. E eu conto para você agora os detalhes dessa linda imagem do Divino Pai Eterno. Vamos começar pelo Pai Eterno, que traz a figura de um homem com barba e cabelos grisalhos, mas não significa que é uma pessoa mais velha. Traz a ideia de sabedoria e paternidade. Ele traz os traços justamente de Jesus. E a roupa compõe com cores brancas, que significa a santidade, vermelhas, que significa o fogo de Deus, e por fim, os detalhes dourados, que representam a divindade. A segunda figura é Jesus, que se fez homem e habitou entre nós. Ele também usa um manto vermelho, só que nesse caso representa o sangue derramado por ele na cruz por nós cristãos. E nessa imagem a gente traz a pomba, que simboliza o Espírito Santo. Ela nos recorda o batismo de Jesus Cristo e reforça a ideia do amor entre o Pai e o Filho na imagem da Santíssima Trindade. Por fim, a gente traz a imagem de Nossa Senhora, ajoelhada em sinal de humildade. Ela que é uma pessoa humana, mas livre do pecado original. O manto dela, azul e branco, faz referência à pureza e aos céus. E por baixo nós temos a nuvem dourada, que faz referência à divindade. A caridade é um ensinamento bíblico essencial que deve ser praticado por todos os cristãos. O amor ao próximo é um princípio que deve ser compartilhado e vivenciado. Um lugar especial que exemplifica esses valores é a Vila São José Bento Cotolengo. Vamos conhecer mais sobre essa instituição na reportagem de Ana Luísa Abreu. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos é um dos mandamentos mais importantes da Bíblia e também a definição de caridade. O coração de quem pratica esse gesto age sem interesse e sem esperar nada em troca. Assim nasceu a Vila São José Bento Cotolengo, com o propósito de cuidar com amor dos mais necessitados. Foi fundada por um missionário redentorista, Padre Gabriel Vilela, que tinha em seu coração, como bom redentorista que foi, a chama da caridade, como acontece com todo cristão. Então, a Vila São Cotolengo, de fato, sim, é filha da caridade. A maior instituição filantrópica do Centro-Oeste se mantém por meio da boa vontade da comunidade. Vivemos realmente por meio da caridade das pessoas. E dentre essas pessoas se destacam aí as irmãs vicentinas, filhas da caridade, que há muitos anos já trabalham conosco aqui na instituição. Elas doam suas vidas em prol dos nossos pacientes.
E a caridade, ela é manifestada em tudo aquilo que buscamos realizar aqui na vila, a partir do nosso atendimento às pessoas externas e, sobretudo, no cuidado com os nossos mais de 300 pacientes que moram aqui conosco. A caridade é uma forma de expressão fraternal e espiritual. É se doar ao próximo com compaixão e amor. E essa é a missão da Vila São Cotolengo: promover vida com excelência para a pessoa com deficiência e em situação de vulnerabilidade social. O trabalho voluntário e as doações que podem ser feitas durante o ano todo são uma forma visível do gesto do bem e refletem o bom coração das pessoas. Às vezes as pessoas se perguntam o que eu posso fazer para ajudar essa instituição, essa obra tão bonita da Vila São Cotolengo. E existem muitos meios. Você pode ser um voluntário, você pode doar um pouco do seu serviço e, sobretudo, fazer as suas doações. E vale dizer que aqui recebemos doações durante todo o ano. Doações de roupas, doações de calçados, de alimentos, a sua oferta generosa também. Então, tudo isso colabora com o crescimento da nossa instituição. Existe um segredo para ser caridoso? O Padre Tiago Azevedo nos conta sobre a importância de desenvolver atitudes caridosas. A caridade, ela nos ajuda a vencer o egoísmo que existe em cada um de nós. E por meio da caridade, nós nos atentamos às necessidades de nossos irmãos e irmãs. Então, para ser uma pessoa caridosa, basta ter boa vontade e estar disponível para ajudar ao próximo em suas necessidades. O cuidado com os 330 pacientes da vila acontece em período integral, envolvendo 760 colaboradores que juntos se dedicam à missão de servir. O hospital oferece 3 especialidades médicas, terapêuticas e odontológicas, a partir do convênio com o SUS e empresas particulares, além de uma alimentação saborosa e muito bem preparada pela equipe da cozinha. O coração aberto ao amor e ao próximo busca sempre ajudar os irmãos. É nobreza e virtude ser caridoso. Todo o bem que fazemos, de alguma forma, retorna para nós. O Mosteiro de São Bento, em São Paulo, é um dos lugares mais antigos do país, que recebeu uma relíquia do beato Padre Eustáquio. A peça foi entregue pelo representante da causa de canonização no Brasil. Vamos acompanhar na reportagem. A relíquia foi exposta para os fiéis no altar da Basílica do Mosteiro durante a Santa Missa, na manhã desse domingo. A solenidade foi presidida pelo vice-postulador da causa de canonização do beato Padre Eustáquio, o Padre Vinícius Maciel. Uma relíquia nos remete para Deus, na pessoa, no objeto, no pedaço do próprio corpo desse discípulo missionário que consagrou sua vida a Deus. Então, a relíquia é sempre um sinal de Deus muito importante para a comunidade. Além dos monges que vivem no local, centenas de pessoas acompanharam a celebração no mosteiro. Durante a homilia, Padre Vinícius destacou os milagres que fizeram com que Padre Eustáquio ganhasse a fama de santidade. A ouvir a sabedoria do povo, para assim poder também, além do cuidado espiritual, cuidar da saúde, da pobreza e da fragilidade daquele povo. A chegada da relíquia faz parte das comemorações pelo dia de São Bento, fundador da ordem religiosa, no dia 11 de julho. É um momento de grande emoção por vários motivos. Nós estamos no Tríduo de São Bento, em preparação à festa de São Bento, e a visita das relíquias do Padre Eustáquio ao mosteiro se insere também nessa preparação à festa de São Bento, nos convidando todos à santidade como cristãos, como católicos. Agora, a relíquia de Padre Eustáquio será preparada para ser guardada junto com outras relíquias aqui no presbitério da Basílica. Em dias de celebrações muito importantes e solenidades da igreja, elas são trazidas aqui para o altar-mor e ficam aqui para exposição e veneração pública. Padre Eustáquio é um religioso dos Sagrados Corações que nasceu na Holanda e veio para o Brasil em 1925. Conhecido como missionário da saúde e da paz, passou pelo Triângulo Mineiro,
por São Paulo, Rio de Janeiro e por Belo Horizonte, onde morreu de febre maculosa em 1943. O processo de canonização do beato está em fase final, aguardando apenas mais um milagre a ser reconhecido pelo Vaticano. Vera acompanhou toda a celebração e ficou encantada com a vida do religioso. Nossa, isso aí é muito emocionante, né? Então, agradecer, só gratidão por ter participado desse momento, que espero que seja histórico, né? Quando ele for canonizado, aí é muito bacana isso aí. Daqui a pouco voltamos com o programa Primeiro Plano. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. Uma alegria ter a sua companhia. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 33 anos de existência, trazendo conquistas significativas para a proteção e a promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes em todo o país. Nessa ocasião, o Jordevar Rosa conversou com a Maristela Cizeski, articuladora de direitos da Pastoral da Criança e presidente do Conselho Estadual dos Direitos de Santa Catarina. Acompanhe a entrevista para saber mais sobre esse assunto. É muito importante essa discussão trazida por você, por esta emissora de televisão, abordando o Estatuto da Criança e do Adolescente nesses 33 anos. E eu queria que você avaliasse exatamente esses 33 anos. Então, nós tivemos avanços, nós tivemos retrocessos e nós tivemos muitos desafios. E nós podemos observar e ver que em 1979 a 1989, a ONU nos trouxe várias orientações, nos trouxe para o mundo como seria a proteção integral da criança e do adolescente. Pois bem, nestes 33 anos, nós podemos dizer que de 1979 a 89, nós tivemos essa dimensão. Em 1990, 13 de julho, nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, então, promulgado, assinado e concretizado para garantir a proteção integral de meninos e meninas. Ou seja, não são mais adolescentes infratores, menor infrator, menor que precisa de um juiz de menores para cuidar, menor tutelado, mas ele passa a ser uma criança e um adolescente dentro da doutrina da proteção integral como sujeito de direitos. Pois é, Maristela, eu queria, inclusive, que você colocasse isso com mais clareza para a gente, do ponto de vista de o que ainda precisa ser feito realmente para que esse estatuto, que a gente sabe que ele foi um avanço, para que ele seja efetivamente colocado em prática na defesa da criança e do adolescente. Então, eu creio que falta aqueles 3 pilares que nós temos dentro do artigo 227 da Constituição Federal, que é dever do Estado, da família e da sociedade. Garantir com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à educação, à assistência social, à convivência familiar e comunitária e a proteção no que tange ao trabalho infantil. Ou seja, precisamos extinguir isso. Todavia,
ele está repetido no artigo 4º do ECA, todos esses direitos e essas três entes que devem ser o grande alavanca para a proteção integral. Porém, às vezes a família falha, às vezes a sociedade como um todo falha, ela não é protetiva e por vezes, e nós percebemos nos últimos anos, que o Estado vem falhando nas suas políticas de proteção para meninos e meninas. Podemos olhar aumento do trabalho infantil, aumento da exploração sexual, aumento das violências contra a criança e várias situações que vêm trazendo essa dimensão. Os avanços nós tivemos, mas nós temos também ali que tratar os três entes, sociedade, Estado e família, de uma forma muito orgânica para que todos eles possam fazer o seu papel e cumprir aquilo que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente preconizou. Claro que isso depende de políticas públicas mais eficazes, mas o que a sociedade civil organizada, o que a igreja pode fazer, a pastoral também, e está fazendo nesse sentido de auxiliar nesse crescimento? Então, a igreja, eu creio que ela, por todo o seu arcabouço, desde que ela foi concebida, ela vem tratando, cuidando da criança. Às vezes, anteriormente, com os acolhimentos institucionais, a igreja era a primeira a acolher, a igreja que construía hospitais, a igreja que construía casas de saúde, a igreja que construía escolas. Hoje a igreja, ela, para além disso, ela passou a ser uma protagonista de um novo tempo. E a Pastoral da Criança, do qual eu estou representando, ela vem trazer ela está dentro das pastorais sociais da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na dimensão social, e ela vem fazer isso. Ir de casa em casa, celebrar a vida mensalmente, garantir essa proteção integral para que as famílias possam ter um olhar terno de fraternura para com suas crianças. Maristela... E a sociedade civil também. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, mais de 9 milhões de pessoas no Brasil estão atualmente em busca de emprego. O Wilker Oliveira entrevistou Gisele Alves, especialista em desenvolvimento humano, para obter orientações sobre como se recolocar no mercado de trabalho. Acompanhe a entrevista. Quantas pessoas, não estão esperando aí em busca de um emprego, estão correndo atrás, não estão tendo sucesso? Quem sabe hoje a gente não consegue dar uma luz para essas pessoas aí. Então eu queria que você começasse, Gisele, contando para a gente qual que é a importância de um currículo bem elaborado nesse processo de busca por um trabalho. O currículo é o primeiro contato que a empresa, que o gestor de RH, ele tem com esse candidato. Por isso que é importante que o currículo ele seja muito bem elaborado, porque ele precisa deixar aquele gostinho de quero conhecer essa pessoa é importante para a minha empresa. Então, é muito importante que o candidato ele saiba como construir um currículo que seja atrativo. E como fazer isso? Quais informações não podem faltar na hora da gente elaborar um currículo? Porque muitas vezes a dúvida que fica é a seguinte: eu coloco a minha formação, coloco as minhas experiências, mas hoje em dia a gente percebe que os recrutadores têm dado muita importância também para qualidades, aspectos pessoais da vida do colaborador, né? Como que a gente associa essas duas coisas no mesmo currículo? Olha, primeiro, o currículo ele precisa ser básico e objetivo. Aquele currículo de 20 páginas, hoje a gente sabe que os gestores eles já não têm mais esse tempo para ficar lendo esse tipo de currículo. Então, o que é importante? Começa primeiro com os dados pessoais. É importante colocar a data de nascimento. Algumas pessoas não colocam. E é importante colocar a data de nascimento, telefone de contato, e-mail. Depois,
passa por um breve resumo, coloca um resumo das suas principais habilidades, porque às vezes a pessoa não tem um currículo com tanto tempo de experiência e se ela coloca ali já um resumo das experiências, coloca um resumo das principais habilidades, já ajuda a construir e deixar esse currículo um pouco mais robusto. Depois, a formação, se tem algum tipo, obrigada, se tem algum tipo de formação acadêmica. Sim. Se tem alguns cursos que são complementares e depois um resumo, de preferência, os 4 últimos empregos e colocar pessoas que possam ser referência. Certo. Então, mas se a pessoa não tem tanta experiência com trabalho, essas coisas, ela pode colocar práticas que não são de trabalho, por exemplo, um voluntariado que ela faz, alguma outra atividade que ela desenvolve que pode ter alguma relação com aquele trabalho para demonstrar alguma habilidade, por exemplo? Isso é extremamente importante. Não precisa necessariamente ser um trabalho remunerado. Então, se a gente for analisar, o voluntariado ele é uma forma de você colocar as suas competências, as suas habilidades em prática. Mesmo sem ter ali o registro em carteira, pode ser interessante. Exatamente. É muito importante e, principalmente, é importante que demonstre que você não ficou parado, entre aspas, você não saiu do mercado durante muito tempo. Então, mostra que você fez cursos, mostra que você praticou algum tipo de atividade em que você colocou as suas habilidades em prática. Certo, então ficar parado, já fica a dica também para quem está nos acompanhando, né? Tá sem emprego, mas aproveite esse momento aí, a internet tem muita coisa disponível para agir, para se movimentar, né? E aquela história de que ter muitos registros na carteira pode ser prejudicial. Isso ainda é olhado pelos recrutadores? Porque tem gente que parece que é meio inquieto, né? Entra no trabalho, fica 5 meses, 6 meses, troca de trabalho. A gente vê jovens fazendo muito isso hoje em dia. Como que isso é visto hoje, em 2023, pelos recrutadores? Então, a gente está numa fase de transformação dessa análise. Antes, isso era visto como algo extremamente negativo. Ou seja, essa pessoa ela não se identifica em nenhum ambiente. O bom profissional era o que ficava 10 anos na empresa. 10, 15, 20 anos. Hoje, os RHs estão com uma visão diferente. Então, uma pessoa que passa por várias empresas, ela aprende, ela tem a oportunidade de aprender várias culturas, várias habilidades, vários segmentos diferentes. Então, hoje, você ter ali 2, 3 anos em cada empresa, isso é positivo. Claro que se for um período pequeno, fica 6 meses em um lugar, troca 6 meses em outro, não deu tempo dessa pessoa conhecer a cultura da organização, aprender tantas coisas na empresa. Quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de elaborar um currículo? Os principais erros. Primeiro, falar demais, colocar muitas informações e informações que são desconexas. Então, por exemplo, o currículo, como eu te falei, ele precisa ser objetivo, ele precisa ser prático. O currículo é como se fosse um encarte de um supermercado. Você precisa colocar os principais pontos, aquilo que vai chamar a atenção. Se ele fica muito extenso, ele causa um desinteresse. Então, não colocar coisas excessivas. E não colocar, às vezes a gente quer mostrar demais e a gente acaba colocando cursos que nós não fazemos. E aí o entrevistador, ele começa a perguntar no momento da entrevista, ele começa a perceber que aquilo não é verdade. Então, seja sincero e honesto no currículo. Coloque verdadeiramente suas habilidades. É péssimo. A pessoa já entra no trabalho, já entraria, né, se fosse contratado, mentindo. Então, jamais invente ali que você tem uma formação, que você tem um curso, até porque você não vai conseguir desenvolver aquelas habilidades aí, vai ficar muito pior para você. Na hora de elaborar o currículo ainda, a gente percebe que muitas pessoas pegam o mesmo currículo e enviam para várias vagas diferentes. Isso. Então, às vezes, tem uma formação ali, eu tenho uma experiência que não tem muita relação com aquela vaga que eu estou almejando. Isso também pode ser um problema? Sim. É importante que o seu currículo, que a sua formação, ela seja direcionada para o cargo. Por quê? Você precisa fazer um estudo da empresa que você vai se candidatar. É muito importante você conhecer a empresa, você conhecer a estrutura
E principalmente o cargo. E aí você, inclusive, elabora um currículo que seja direcionado. A assertividade ela é maior. Quando você faz um currículo genérico, talvez ele não traga tanto interesse quanto se você fizer um currículo focado naquela vaga. Então tem que dedicar um tempo mesmo. Tem que dedicar. A pessoa vai se candidatar a uma vaga numa empresa, não adianta mandar aquele tanto de currículo igual para várias empresas, é melhor você focar ali, que a sua chance de ter sucesso é maior. Então, pelo que você disse, já deu para entender que aqueles currículos prontos de internet, aquilo ali é uma ideia ruim, né? Não, assim, não pega mais. O que eu sempre indico? Tem uma plataforma que ela é fácil, chama plataforma Lattes com 2 T's. Essa plataforma, você coloca as informações e quando você vai imprimir um currículo, você seleciona aquelas informações que você quer que saia. E isso faz também com que a pessoa não perca informações, porque essa plataforma ela fica na nuvem. Então você não perde. Quantas pessoas hoje, elas perdem às vezes a carteira de trabalho e aí não sabe quanto tempo ficou em cada empresa. E essa plataforma ela te permite isso. É uma plataforma gratuita e que eu indico sempre para as pessoas que querem fazer um currículo que seja um currículo interessante. Lattes. Lattes. Então, você pode entrar aí, pesquisa no celular, pesquisa no computador, anota para depois pesquisar com calma. Quem sabe não está aí também a chave para que você consiga sucesso nessa busca. Por falar em chave, quais são as palavras-chave ou termos mais relevantes aí que devem ser utilizados na hora de fazer um currículo? Olha, é muito importante utilizar as palavras como habilidade, competência e conhecimento. O que, na verdade, a gente olha em um currículo? A gente quer saber, essa pessoa tem quais habilidades? Quais são os conhecimentos que ela tem? Quais são as competências? Então, essas são as 3 palavrinhas que a gente utiliza no chá, né? Que são as competências que nós avaliamos quando contratamos essas pessoas. Tá certo. Agora, outra questão que é fundamental hoje em dia e que às vezes a gente acaba pecando é rede social, né? Sim. O recrutador olha mesmo a rede social? Algumas empresas hoje têm o hábito de olhar as redes sociais dos candidatos. Então, elas avaliam, principalmente aqueles cargos que são cargos mais altos, cargos de executivos, cargos de gestão. Eles observam a rede social para ver se tem convergência, né? A forma como essa pessoa se comporta no meio social e aquilo que são os valores da empresa. Então, tem muitas empresas que analisam, sim, as redes sociais. Então, o que a gente deve evitar fazer ali nas redes sociais? Excessos. Eu sempre falo, jamais vá pelo excesso. Mostre a sua vida, mas a sua vida no dia a dia. E tem alguns detalhes que são nossos, que a gente não precisa mostrar para as pessoas. Moderação, né? Moderação. Com certeza. Agora a pessoa foi lá, se empenhou, elaborou o currículo, mandou, rede social está em dia também, e ela foi convidada para uma entrevista de emprego. Esse também é um momento importante, né? Extremamente importante. E é um momento de maior ansiedade, porque é um momento em que, nossa, eu vou ser avaliada. Então, as pessoas vão muito ansiosas para a entrevista. E é o momento em que ela vai mostrar tudo que ela apresentou no currículo. Então, o que ela colocou no currículo, ela vai apresentar ali pessoalmente para aquele avaliador. Então, causar uma boa impressão é importante. Chegar na hora é o básico. É imprescindível, né? Então, assim, como que na entrevista de emprego eu já chego atrasada? Então, eu não me programei, isso não demonstra que não é importante para mim. Claro que imprevistos acontecem, mas é muito importante que a gente se organize e se prepare para que não tenha esse problema do atraso. E a vestimenta, como que ela deve ser? A pessoa precisa ir sempre formal? Isso vai depender da vaga, vai depender da empresa? Olha, como que é? Primeiro passo, eu falo, em uma entrevista de emprego, o que tem que se destacar? O seu conhecimento, a sua habilidade e a sua competência. Então, se vista de forma que a sua vestimenta ela nem seja observada, mas que a sua habilidade, que a sua competência, o seu conhecimento, ele realmente fique em foco. E a vestimenta depende muito do tipo de cargo, depende muito do tipo de empresa. Então, por isso que é importante, analisa o perfil da empresa, o perfil do cargo. Evite sempre excessos. Mulheres, às vezes, acessórios muito grandes, muito colorido, estampas muito coloridas. Então, assim, o básico, ele é o melhor nesse momento. A gente volta para a história da moderação, né? Exatamente, o equilíbrio sempre. É tudo, né, gente? Agora, o mercado de trabalho, ele às vezes é mais complicado para quem já tem mais idade.
Como que essas pessoas precisam se atentar? Existe alguma dica específica para quem já está ali na faixa dos 50, dos 60 anos e está procurando uma vaga de emprego? Olha, engraçado, tem algumas empresas que estão criando um programa 50+ agora, justamente para resgatar essas pessoas que estão aí com 50 anos e querem ou se recolocar ou voltar para o mercado de trabalho. O que é importante para essas pessoas? Demonstre aquilo que vocês têm de melhor. O que a gente sempre busca em uma pessoa de 50+? Maturidade, serenidade. A gente está buscando cada dia mais essas pessoas dos 50+ para trazer um equilíbrio com essa nova geração que está chegando no mercado. Então, hoje as empresas mudou o olhar justamente para trazer esse equilíbrio. Então, mostre que você está disposto às mudanças, às transformações, à tecnologia, porque a gente tem um mito de que as pessoas de 50+ não são tecnológicas. Isso é um mito. Elas podem ser, inclusive, mais tecnológicas do que os adolescentes, porque tem ali a serenidade e a maturidade. Então, demonstre que você não tem aquela mentalidade fixa, de que você não muda e de que você está lá atrás, há 50 anos, com aquela visão arcaica de gestão e de empresa. Certo. Quando a gente tem essa convergência, né, quando a gente junta no mesmo ambiente de trabalho uma pessoa com mais experiência e o jovem, a gente percebe que tem muito sucesso, né? Muitas empresas estão se atentando a isso. E o que a gente não pode fazer de jeito nenhum na hora da entrevista de emprego? Olha, jamais. Você precisa sempre focar naquilo que é o seu objetivo para a vaga. Então, nunca minta, jamais fale aquilo que você não fez, não queira demonstrar algo que não é você. Porque depois, lá na frente, se você for contratado, não vai ter convergência. Então, eu falo, nós precisamos ser o mais honestos e sinceros. Se você não sabe, fale que você não sabe, mas que você está disposto a aprender. O entrevistador, ele vai entender, principalmente se ele estiver entrevistando alguém que seja muito jovem, que não tem tantas experiências no currículo. Então, seja o mais honesto e sincero possível. Observe o tom de voz, a postura corporal, então, a forma como você vai se comportar, como que você vai sentar, a forma como você vai falar, fale de forma mais pausada, fale de forma mais tranquila, olhe sempre nos olhos. Cuidado com o português. Muito cuidado com o português, principalmente dependendo da vaga, e olha sempre nos olhos do entrevistador, porque o entrevistador, ele vai buscar em você a verdade e a sinceridade. E os olhos, né, até poético que fala, né, os olhos são a janela da alma. Então, é muito importante. A pessoa vai saber se você está falando a verdade, se você está exagerando um pouquinho. É melhor não cometer esses pecados. Esse pecado do excesso, né, que a Gisele já falou. Você falou sobre aprender. Muitas empresas hoje em dia, a gente observa que elas estão dispostas a ensinar, né? Isso é muito bacana, porque antigamente a pessoa tinha que ter muita competência técnica para ser contratada. Isso. Hoje tem muitas corporações que estão dispostas a oferecer cursos, a oferecer mesmo uma capacitação, né? Isso. O que as empresas estão observando? Elas querem pessoas que tenham habilidades soft skills desenvolvidas. O que são essas habilidades? Que são as habilidades comportamentais. Então, eu sei me relacionar? Eu sei conversar com as pessoas? Então, a empresa, ela está disposta hoje, as empresas, a desenvolver as habilidades hard skills, que são exatamente essas. Então, treinar os colaboradores nas habilidades técnicas. Então, na entrevista, inclusive, eles estão analisando muito mais as questões comportamentais. Porque a gente até fala, né? Caráter é muito mais difícil ou quase impossível, dependendo do tipo de pessoa, da gente treinar. Agora, as habilidades técnicas, essa a gente consegue desenvolver de uma forma muito mais fácil dentro da empresa. E olha, daqui a pouco vamos continuar com o nosso programa. Eu volto já. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano dessa semana.
A ONU publicou um relatório recente que revela o preocupante aumento da insegurança alimentar e da fome no mundo. No Brasil, mais de 1,5 milhão de pessoas passaram a fazer parte dessa realidade, afetando mais de 70 milhões de brasileiros. O Jordevar Rosa conversou com o advogado e analista político Melilo Diniz sobre esse assunto. É o que nós vamos ver agora. Porque esse assunto, Melilo, é muito triste a gente falar, porque nós vamos falar de fome, né? O relatório da ONU coloca o mundo com uma situação preocupante. E o Brasil, é claro, não foge à regra. Como é que você, como analista político, avalia essa situação da fome no Brasil e o que politicamente deve ser feito para a gente ir vencendo essa tristeza? Jordevar, você tem toda a razão quando diz que essa notícia e esse assunto é lamentável, muito triste e que deveria envergonhar autoridades e toda a sociedade. Veja o caso do Brasil. O Brasil é um país abundante, é entre os 3 maiores produtores de alimentos, de proteína, de comida e com uma riqueza natural impressionante. Poucos países têm a diversidade de frutas, frutos e tudo mais que o Brasil tem e que todos os que nos escutam e assistem conhecem. A questão maior é encontrar uma solução que supere a fome e a insegurança alimentar o quanto antes. A gente não pode dormir tranquilo quando tem brasileiras e brasileiros passando fome. Pois é, e como fazer isso do ponto de vista político e econômico? Olha, do ponto de vista econômico, o desafio é ser um país onde a desigualdade de renda diminua cada vez mais. O Brasil é o 2º país mais desigual do mundo, só perde para o Catar, aquele pequeno país do mundo árabe que tem ali uma grande desigualdade de renda. O Brasil é o 2º do mundo, tem ricos cada vez mais ricos e muitos dos pobres cada vez mais pobres. Do ponto de vista político, nós precisamos fazer um pacto contra a fome. Neste ano de 2023, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que eu sei que a TV Pai Eterno acompanha muito, criou mais uma campanha da fraternidade sobre a questão da fome. Mas isso é muito pouco para a igreja, é muito pouco para todos nós e é muito pouco. As políticas públicas devem enfrentar a fome, especialmente daqueles mais vulneráveis, como as crianças, como os idosos e como aqueles que têm algum tipo de doença. E eu não tenho dúvida, Jordevar, que se não fizermos um compromisso político, governos municipais, dos estados, governo federal, sociedade civil, homens e mulheres de boa vontade para lutar contra a fome, lutar contra o desperdício de comida, lutar, inclusive, contra a obesidade, que é o outro lado da fome que também nos adoece, a gente vai continuar repetindo esses números trágicos e terríveis. Pois é, e quando você fala nessa situação, a gente pensa, né? A fome você tem que combater, ela é agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Porque quem quer comer, come hoje. Agora, hoje nós temos programas já em andamento, o Bolsa Família, por exemplo. O que mais poderia ser feito nesse momento para que a gente começasse a combater essa situação, Melilo? Quem tem fome tem pressa. E nós precisamos encontrar um jeito de garantir uma renda básica universal e um sistema de reprodução e produção de alimentos que permita que a população tenha acesso. Nós precisamos baixar o preço da comida e o Brasil não pode ter um preço alto para algumas comidas, porque parte disso vai para a exportação e que, portanto, acaba se transformando no custo. Veja, a carne recentemente baixou de preço. E baixou de preço porque houve uma redução do mercado externo. A gente tem que ter uma capacidade de competição, é claro, respeito às empresas e o seu lucro, mas não pode ser uma situação tal que tenha milhares de brasileiros hoje que nos assistem, talvez estejam com fome. Milhões de famílias no Brasil todo com fome. Então, é necessário uma política pública agressiva, urgente e permanente para que nenhum brasileiro passe fome, nenhuma brasileira passe fome. Nenhuma família vá dormir de barriga vazia sem saber o que vai comer no dia seguinte. No mês de julho, a criançada está de férias, procurando atrações para a diversão. E um dos lugares mais procurados são os zoológicos. A Lohane Castro mostra pra gente isso agora.
O Zoológico de Brasília é gigante, são mais de 440 hectares, contando com um santuário de vida silvestre. Para visitar tudo isso, pode entrar com carro. Aqui tem mais de 800 animais de várias espécies, entre aves, mamíferos, répteis. Além disso, tem Museu de Ciências Naturais, borboletário, área para camp e muitas árvores para você conseguir sobreviver ao calor de Brasília. E o mês de férias é ideal para passear com a criançada no zoológico. São tantos animais que até os mais comuns brilham os olhos dos visitantes, como o da Luísa, que foi fazer o passeio para tentar achar os parentes da sua pelúcia. Você veio aqui procurar uma capivara? Sim. O que você achou quando você viu? Muito legal. Parece com a sua pelúcia? Gostou? Sim. Mas além das capivaras, tem outros animais conhecidos, como a onça-pintada, o macaco, hipopótamo, rinoceronte e muito mais. Tem algum animal específico que você queria conhecer? A onça. Eu quero tigre. Você viu o tigre? Ou você Não, quer ver? eu quero ver. E o que você está achando desse passeio? Muito legal. E depois de ver os animais, pode aproveitar para fazer um piquenique nessas mesas onde a Esther e o Ítalo estavam. Tá muito legal. Eu tô aqui com meu primo e minha tia e minha primazinha. Eles não moram aqui, eu acho muito legal vir passear com eles. Porque é muito legal o zoológico, você vê os animais, que alguns estão quase extintos e é muito legal. É uma cidade muito grande, aí é uma experiência nova. E claro, eu também aproveitei elas para dar uma descansada e me hidratar. Nessa época do ano, a umidade do ar em Brasília está sempre abaixo de 20%, por isso é muito importante levar água. O Zoológico de Brasília funciona de terça a domingo e feriados, das 8h30 às 5 horas da tarde. Os ingressos são comprados no dia da visita, na bilheteria do zoológico, e de terça a quinta custa R$ 5,00 para qualquer idade. Já nos demais dias e feriados, a inteira é R$ 10,00. E crianças, estudantes, idosos e professores pagam meia entrada. Crianças de até 5 anos de idade não pagam para acessar o zoológico. Para muitos jovens, tirar a habilitação é um sonho. É a sensação de liberdade que eles esperam após completar os 18 anos. Mas para algumas pessoas, dirigir não é uma atividade nada prazerosa. O Alex Rodrigues fala isso pra gente. Apesar do trânsito sempre intenso nas grandes cidades do Brasil, dirigir para muitos é uma atividade prazerosa. Em outros desperta medo, mesmo para aqueles que já passaram por todo o processo de retirada da carteira de habilitação. Nesse caso, existe uma solução. Eu trabalho com as pessoas que já são habilitados, porém eles já saíram da autoescola e aí ele tem medo de dirigir, ele está com algum trauma, ele não tem segurança no trânsito. E aí eu levo ele para o trânsito, tiro todo o medo dele e aí ele começa a conduzir o carro dele com segurança. O trabalho do doutor trânsito é para que o aluno perca o medo de dirigir, adquira uma habilidade, uma agilidade, um conhecimento e respeitar todas as legislações de trânsito. Trauma com algum acidente, medo pela quantidade de veículos, dificuldade em estacionar. Esses são apenas alguns dos motivos relatados pelos alunos do Robson, mas essa dificuldade vai muito além do veículo e das pistas. Normalmente quando eles chegam, eles já olham para mim e depois do treinamento, ele diz que eu sou um verdadeiro psicólogo, porque eles contam também o problema dele. Muitos têm problema de não colocar, engatar a marcha, o outro não segurar a embreagem corretamente, e o outro tem noção de espaço, ele tem medo, eu não tenho noção de espaço. E depois eu vou levar isso a ele no trânsito e vou ver que é simples,
o que ele está com medo. Noção de espaço, tem um carro do lado esquerdo, o carro do lado direito, ele vai passar no meio, é o espaço que cabe a ele. Segurar a embreagem, normalmente, achou o ponto, tirou o pé do freio, o carro vai andar. Acelerou, respira, coloca a segunda marcha. Então, normalmente ele vem com esse trauma, ou de colocar as marchas, ou de não segurar bem o carro na embreagem. Ter bloqueios e não conseguir desempenhar uma tarefa é completamente normal. Mas, nesse caso, é algo que pode ser facilmente superado. E como essas pessoas que procuram auxílio, na maioria das vezes têm algum tipo de medo ou receio e estão dando os primeiros passos em vias com grande fluxo de veículos, o carro, assim como para quem está aprendendo, tem pedais para que o instrutor, ao perceber que algum acidente possa acontecer, também tenha acesso tanto ao acelerador como também ao freio, o que dá mais tranquilidade para a pessoa que está passando por esse período de readaptação. A quantidade de aulas para ganhar confiança e dirigir sozinho varia para cada pessoa. O Matheus tomou essa iniciativa recentemente, depois de passar por um momento perigoso nas ruas da capital goiana. Quando eu peguei o carro, primeira vez que eu peguei o carro, fui sair numa avenida, veio 2 carros de lá, eu travei na hora e eu pensei que ia bater, mas ainda bem que não bateu. Aí meu pai falou, não, você tem que fazer a instrução, que você está muito travado. Ele viu, meu pai mesmo percebeu que eu estava ruim, né, de dirigir, ele queria que eu dirigisse e aí ele foi e me indicou, fez para mim ter uma certa habilidade de trânsito. Planejar a aula passa muito pela dificuldade apresentada pelo interessado. Com a prancheta na mão, o Robson passa a limpo o que eles vão fazer juntos. Liga certo, lá na rotatória. Bom, como acompanhamos o Matheus em atividade, dirigindo pelas ruas de Goiânia, Robson, e ele está quase pronto para poder ser liberado para andar normalmente, sem o auxílio do instrutor? Sim, o Matheus hoje ele já está apto para conduzir o carro com segurança no trânsito de Goiânia. Olha aí que notícia boa então, Matheus. Já está até imaginando para qual destino vai com esse carro aí daqui uns dias, pegando as rodovias pelo Brasil? Rapaz, vou pegar aí, viajar aí e também para o shoppings aqui perto e também cidades aqui vizinhas, nosso interior aqui de Goiás. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, então, de repente tem algum tipo de medo, algum tipo de receio. Vale a pena fazer essa readaptação, buscar esse auxílio para conseguir dirigir? Olha, sinceramente vale muito. Você aí que é jovem também, que nem eu, que está saindo agora do Detran, depois de ter tirado a carteira, vai direto, porque você não vai se arrepender e não é aquele treinamento travado, então vale muito a pena. Eu encerro aqui desejando a você um excelente final de semana. Nos encontramos na próxima semana. Até breve!